A importância que há no trauma pélvico e nessas lesões pélvicas é que são lesões de alta energia, lesões potencialmente fatais. E as causas mais comuns que nós temos são acidentes de trânsito, quedas de altura, esmagamentos, situações que já configuram um trauma mais grave, né? E com o adicional que vai ter um trauma pélvico associado. Ou seja, temos alta mortalidade nesses pacientes. A proximidade de vasos e órgãos faz com que esse trauma se torne mais grave e as situações mais críticas de serem cuidadas. A incidência é variável, mas por volta de 3 a 8% de todas as fraturas em trauma são fraturas de pelve. A prevalência maior é em adultos jovens, de 20 a 40 anos, assim como nós temos basicamente nos doentes traumatizados. É uma doença de jovens e, de uma maneira muito triste, tira da sua vida normal, planejada, pessoas que estão chegando na fase mais alta da sua produção. Não só produção de trabalho, mas a parte de convívio familiar, de produção emocional. Então é uma situação extremamente crítica para a nossa sociedade, né, que perde pessoas que não poderiam perder, ou as pessoas ficam fora do seu contexto natural. Então o trauma é muito grave, dentre vários motivos por causa disso. A mortalidade pode chegar até 40% nos casos graves de trauma pélvico. E está associado a trauma de vários outros segmentos corpóreos em mais de 80% dos casos. Então, para que se tenha um trauma pélvico, muitas vezes nós temos outros traumas associados também. E isso é um motivo adicional de preocupação. O que nós temos de informação no Brasil é que o trauma pélvico é responsável por 1 a 2% das internações por trauma, o que é um número significativo, porque o que nós temos de internações por trauma é algo assustador. Basta olharmos nos serviços que nós trabalhamos, pronto-socorro, UPAs, o que nós recebemos de pacientes traumatizados. Então é um número muito grande desses pacientes que ficam internados, só aí já gerando um custo muito alto. Aqui no nosso meio nós sabemos, né, as principais causas são acidentes de motocicleta e acidentes automobilísticos. Basta circular nas ruas e as nossas avenidas das cidades. Eu estou em São Paulo, por exemplo, mas outros colegas também vão ter essa percepção. O motociclista não respeita nenhum tipo de sinalização, o ciclista também não, mas o motociclista tem como desvantagem para o trauma a velocidade que ele chega, que é muito maior. Então isso leva a traumas mais graves. E leva a traumas como o trauma pélvico, com fraturas de bacia, levando a situações muito críticas. Desrespeito total, a ignorância que existe dentro da sinalização de trânsito é um dos principais fatores que levam a esse tipo de situação. A taxa de mortalidade, como falei, já é muito elevada, é uma causa importantíssima de choque hipovolêmico. Então, quando nós temos um paciente traumatizado que chega no nosso hospital, nós sabemos que essa causa de choque hipovolêmico que ele pode apresentar pode ser fratura de bacia, uma fratura da região pélvica. 10 a 15% dos pacientes com fratura de pelve chegam com choque hipovolêmico. E desses que chegam com choque hipovolêmico, 1/3 morre. E isso é muito grave e muito importante. Importante também entendermos que a maioria dessas hemorragias são relacionadas a sangramento venoso. 20% tem artérias envolvidas. Então isso é importante também nós sabermos, porque vai dar uma ideia da estratégia para lidar e cuidar desses pacientes. Lesões associadas também tem um fator muito importante para esses doentes. Já falei das lesões vasculares, né, que nós temos nessa região, tanto lesões venosas quanto lesões arteriais, as próprias lesões ósseas, né, que ao redor da bacia que também podem ocorrer. As lesões abdominais são muito frequentes, né? Nos traumas graves, 80% tem lesões abdominais, que é um fator de grande preocupação, não só pela hemorragia, mas também pelo que pode acometer de vasos ou outras situações, contaminação, e isso pode deixar o paciente numa situação mais crítica. Algo muito frequente também são as lesões urogenitais, onde lesões de bexiga e uretra são encontradas com uma frequência significativa, até 25% dos casos. Outras lesões como vagina, esfíncteres, reto, são encontradas numa situação variável, como a literatura, que pode ser desde 20% até 64%, 65%. E lesões de partes moles também são muito frequentes.
Então, são lesões que nós encontramos com uma frequência considerável e que tem um fator determinante para o tratamento desses doentes. Qual o problema que existe na fratura de bacia? Eu coloquei essa foto aqui ao lado que nos ajuda a entender. Então, se nós temos uma fratura que faz com que ocorra a perda do anel pélvico, além da lesão vascular decorrente dessa fratura e desse trauma, há também a perda dessa anatomia do anel pélvico. Esse anel, ele tampona de alguma maneira o sangramento, ele deixa o sangramento mais restrito. Então, se o anel ele tem uma rotura, não existe mais o anel, a gente perde um fator importante de tamponamento, né? Então, a hemorragia retroperitoneal, ela ocorre de uma maneira muito mais livre, assim como o choque decorrente dela. Então, este é um problema muito grave. É o que acontece no abdômen, por exemplo. Se nós temos uma hemorragia abdominal, a hemorragia ocorre livremente pelo abdômen. Por isso que nós precisamos operar rapidamente e tamponar. A bacia, ela tem essa proteção. E quando perde-se essa proteção, a gente perde mecanismos de defesa. E aqui eu já estou falando de uma das estratégias que nós temos, que é tentar deixar a bacia fechada de novo. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Vocês já devem ter imaginado o que eu vou falar, mas é uma das estratégias que nós temos para fechar, que a gente vai estar trabalhando no mecanismo da lesão. Falando sobre o que nós temos de epidemiologia dessa lesão, nós conseguimos ver aqui, quando se fala de fratura de pelve no mundo, olha o Brasil vermelhinho aqui, ou seja, uma incidência muito alta de fraturas de pelve. E isso decorre do que nós já comentamos, os mecanismos de trauma envolvidos com isso, dentre eles acidentes motociclísticos e automobilísticos. Então isso é um ponto muito importante aqui no nosso país que faz com que esse número seja extremamente elevado. Outro fator que nós temos visto também é um aumento dessa incidência através dos anos. Então a incidência aumentou porque os mecanismos relacionados à fratura de bacia, eles aumentaram. De repente, não é só o acidente de moto, o acidente automobilístico. Outros fatores contribuem também, que eu já vou falar mais para frente. Mas nós temos tido um aumento detectável desse tipo de lesão.